Nós vamos receber aqui pastor Eliel de Souza, ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus Luz para as Nações e que vai nos abençoar com a palavra do Senhor nessa noite. Por favor, tome a sua Bíblia na mão e vamos ouvir aquilo que Deus ele tem para falar conosco. O Ministério de Louvor, se quiser acompanhar o pastor enquanto ele estiver pregando, se assim o pastor quiser. Meus amados irmãos, com alegria vos saúdo, com a paz do Senhor. Amém. Podemos assentar, queridos, muito obrigado. É um privilégio para nós estarmos aqui nessa noite, revendo os amados irmãos, neste encerramento de campanha, cujo propósito é voltado para a família. Queremos glorificar a Deus pela vida do pastor Alex, amigo, companheiro, e desde já te agradecer pelo apoio que nos deu ali em Acioli. Na sexta-feira levou uma comitiva ali e glorificou a Deus juntamente conosco naquela praça. Foi um trabalho marcante, os 3 dias que nós tivemos ali, Deus moveu de uma forma especial. Prazer rever aqui o pastor, presidente dessa obra, Juliano, e também o pastor Edilson. Edilson, nós ligamos para ele ontem, falei, rapaz, eu vou estar lá na Igreja do Caminho, dá um pulo lá. Falei, meu pai vai estar lá e nós temos uma amizade, né? O Edilson reuniu com o pastor Brás aqui em Colatina, quando meu pai foi pastor presidente ali da Assembleia de Deus na rua São Vicente, né? E o Edilson trabalhou ali juntamente com meu pai. Depois meu pai foi para João Neiva e ele foi atrás até o tempo que Deus preparou que ele fosse consagrado a pastor, e logo em seguida começou uma obra para o Senhor ali no bairro de São Silvano. Uma alegria rever você aqui também, Edilson. E feliz pela presença do meu pai aqui comigo hoje. Pastor Brás, para quem não conhece, ele tem mais de 50 anos de ministério. Ele é o meu paradigma, minha inspiração ministerial. Falei com ele que se eu conseguir 10% do que ele é, eu já fico satisfeito. E é uma honra para mim ter o meu pai aqui comigo nessa noite. Nós vamos ler a palavra do Senhor, segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4. Pode ficar sentado, querido, obrigado. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, eu estou um pouquinho rouco. Nós tivemos 3 dias de pegada lá na cruzada, dando glória a Deus, e foi um frio também muito grande na sexta e no sábado, atingiu um pouquinho a minha corda vocal. Mas vamos meditar um pouquinho aqui na palavra do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Todos acharam? Amém. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Vamos repetir uma frase desse versículo 2, que é após a interrogação. Primeiro ela apresenta ao homem de Deus a sua necessidade, o que ela precisava, e Eliseu pergunta para ela dizendo: que te hei eu de fazer? Aí ele diz para ela: declara-me que é o que tens em casa. Diga comigo esta frase, todos juntos: declara-me
Vamos mais forte? Aponta o dedinho de profeta para o teu irmão e diga: e aí? O que você tem em casa? O que nós temos em casa é o que determinará a maneira como Deus vai agir na nossa vida. O que temos em casa é o pontapé inicial para que o milagre aconteça. E esse texto traz para nós a história de uma mulher que era uma serva de Deus, uma mulher temente ao Senhor, uma boa esposa, e você vê pelas palavras dela que ela era uma mulher que honrava o seu marido. Em nenhum momento ela desmerece a vida do seu esposo, mesmo esse partindo e deixando ela em dificuldades materiais. Esta mulher estava sofrendo, em primeiro lugar, a dor da separação. Perdeu alguém que ela amava, o seu esposo, o seu companheiro, o seu ajudador, o seu amigo, o provedor do seu lar. Acredito eu que a dívida que ele deixou foi resultado do esforço deste homem de manter a sua própria casa. Eu não vou entrar aqui nesse texto em suposições. Alguns teólogos até acreditam que este homem era o Obadias, que sustentava os profetas escondidos, mas dentro da própria Bíblia não há uma margem segura para você defender essa tese. O certo é que esse homem, ele entrou em uma situação de aperto, coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, às vezes por falta de um planejamento, às vezes por uma compulsividade, por uma precipitação, por agir fora do plano de Deus, da hora de Deus, até mesmo por não saber esperar. E às vezes uma situação financeira surge por situações inesperadas, por uma enfermidade, por uma demissão. E todo homem está sujeito a viver o que esse homem viveu. Ele ficou numa situação de aperto que até então, quem absorvia esse problema era ele. Ele era o responsável pelo lar. Na cultura daquela época, a mulher não trabalhava. O homem, ele era tudo para a família. Ele era o provedor, ele que sustentava, ele era o responsável para resolver os problemas dentro do seu lar. Hoje mudou um pouquinho, tem até algumas mulheres que mantêm a casa, mas naquela época não, era o homem. O homem, ele era o responsável, ele era o provedor dentro do lar. Só que esse homem, ele veio a falecer. Ele falece, mas as dívidas não. Ele morre, mas as dívidas continuaram. E nesse contexto isso não muda até hoje. Se você morrer, pode ter certeza que a sua família vai ter que resolver o problema das dívidas que ficaram para trás. É por isso, paga ela antes de qualquer coisa que acontecer. Amém? Resolve isso logo. Ah, pastor, mas está difícil. Teu Deus vai te dar graça, vai te dar sabedoria, e você vai sair dessa em nome de Jesus. Você crê nisso? Dá um glória para Jesus aí então. Mas não deu tempo desse homem resolver, e o problema ficou para a viúva. E naquela época, se você não tivesse dinheiro para resolver o problema, dentro da lei, os filhos eram levados para trabalhar durante um período de 7 anos, pela dívida. Trabalhariam 7 anos como servo, como escravo, até que a dívida fosse paga. Depois de 7 anos, eles teriam que ser liberados. Isso era a exigência da lei naquela época. E quando o marido dela parte, passou uns dias, os credores bateram na porta. Viemos buscar o nosso dinheiro. Cadê o dinheiro do compromisso financeiro que o seu marido assumiu conosco? E ela olha, não tinha dinheiro, não tinha recurso,
Por certo, falou para aqueles homens: olha, eu não posso pagar vocês, eu não tenho dinheiro. E eles falaram para ela: olha, se você não pagar, os seus filhos serão levados para que possa ser pago a dívida que o seu marido deixou. Eu acredito, irmão, que essa mulher entrou em desespero. Primeiro, nenhuma mãe de verdade aceita perder os seus filhos. A mãe é aquela mulher que dá a vida pelos filhos. Por que um filho respeita a mãe? Por que a autoridade da mãe costuma ser até maior do que o pai? Porque quando nós falamos de mãe, nós estamos falando de um amor sacrificial. Estamos falando de uma mulher que vive a vida inteira para servir o filho. E a alegria da mãe é servir os seus filhos. E ela olha: poxa, meu marido já não está aqui. A única riqueza que eu tenho é os meus filhos, são os meus filhos. E agora os credores querem levá-los. E ela fica numa situação: o que eu vou fazer agora? Eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, eu não tenho emprego, eu não tenho a quem recorrer. Mas uma coisa ela determinou dentro dela: eu não vou deixar os meus filhos sair sem que eu possa lutar por eles. Eu não vou aceitar isso passivamente, eu vou lutar pela vida dos meus filhos. Esses credores não vão levá-los do jeito que eles estão achando. Eu não abro mão dos meus filhos, eu não vou ficar passiva, eu vou lutar pela vida deles. Quantos aqui estão dispostos a lutar pela vida dos seus filhos? Levante as duas mãos no céu e dá um brado de glória. Porque tem alguns credores batendo na nossa porta. Tem o credor do crime, tem o credor da prostituição, tem um credor das drogas, tem um credor da criminalidade, tem um credor do vício, que está arrebatando muita vida de alguns dos nossos filhos. Mas nessa noite nós estamos aqui diante da autoridade de um Deus que é poderoso para agir quando nós reagirmos diante dos credores. Glória a Jesus. Aquela mulher não aceitou que os credores levassem os seus filhos. Qual é a tua reação diante dos credores que estão batendo na porta? Há situações que os credores vêm que nós nos sentimos às vezes impotentes. Tem situação que o credor bate na porta e você olha: não tem jeito. E aquela mulher começou a pensar: eu não posso, eu não tenho, esse problema é impossível para mim. Mas aí ela lembrou: aqui na nossa cidade tem alguém que pode. Eu não posso, mas eu conheço um que pode. Eu não posso fazer nada diante desses credores, mas dentro da cidade tem um profeta que é boca de Deus, que representa Deus aqui no meio do seu povo, que vai poder resolver esse problema para mim. Você está entendendo o que Deus já está começando a falar com você? Existem situações dentro da nossa casa que fogem do nosso controle. Nós não podemos, nós não temos condições, mas existe um que pode, que tem todo o poder nos céus e na terra, que pode fazer o impossível tornar-se possível quando nós formos buscar a sua presença. E ele já está aqui nessa noite. Quem já sentiu a presença dele? Quem pode dar um minuto de glorificação a ele? Você não pode, mas ele pode. Você já lutou pela vida do teu filho e não viu o resultado, mas ele pode mudar a história dele. Ele pode mudar a história do teu casamento. Ele pode mudar a história da tua família. E ele está aqui nessa noite por sua causa. Esta mulher, ela quer lutar pela vida dos filhos e ela vai buscar alguém
que pode ter uma resposta que ela não tinha. É interessante, irmãos. Eu observei, quando eu li esse texto falou muito comigo. Você pode ler a Bíblia, que todas as mulheres que lutaram pelos filhos, a história delas está registrada na Bíblia. Você lembra da mãe de Moisés? Qual é o nome dela? Está lá. Está na Bíblia. Fica registrado. Num tempo, ela se engravida num tempo que não pode engravidar. Ela dá à luz a um filho num tempo que não podia gerar filho. Naquela época, todos os filhos eram mortos. Eram jogados no rio. Algumas mães entregavam para os soldados, entregavam para as parteiras. Outras, já, meu filho vai morrer, eu vou jogar ele no rio logo. Mas Joquebede, quando o filho dela nasce, ela diz: Faraó não vai matar meu filho. Aleluia! Eu vou lutar pela vida dele. 3 meses ela esconde ele de Faraó, esconde dos soldados, e quando não tem como esconder, o rio, que era o lugar de matar as crianças, se torna um instrumento de escape. E a casa que queria matar os filhos se torna esconderijo para Moisés. Quem pode crer nesta palavra? Olha o que Deus está te dizendo. As ferramentas contra a tua família, quando você luta por ela, se tornarão instrumento de mudança de história. Os lugares de ameaça se tornarão lugares de bênção. Quem crê que Deus já está agindo dentro da tua casa? Quem crê? Estenda as mãos em forma de receber, porque eu recebo autoridade para ministrar. Deus vai mudar o quadro. Maldição vai ser transformada em bênção. Derrota vai ser transformada em vitória. Aquilo que você perdeu, você vai ter restituição. Faraó não vai destruir. Credor não vai acabar com a tua alegria, porque Deus está entrando em providência na história da sua vida. Aleluia. Toda mãe que luta pelo filho está aqui. Tem um texto que me foge o capítulo aqui agora. Os filhos de uma mãe morreram e ficaram expostos ao sol nos dias do rei Davi. E a mãe queria que os filhos fossem sepultados dignamente. E ela ficou de dia e de noite protegendo o corpo dos filhos mortos. Quando os abutres queriam comer a carne dos filhos, ela espantava os abutres. Sabe o que aconteceu? A atitude dessa mãe chegou lá no palácio do rei Davi. Falaram para Davi: Davi, tem uma mãe que está lutando pelos corpos dos filhos e quer sepultá-los dignamente. Ainda que eles operaram de uma forma errada, ainda que eles agiram errado e morreram por causa dos seus pecados, mas aquela mulher está lutando pelo corpo dos filhos. Davi manda trazer ela aqui e disse: mulher, pega os teus filhos e os sepulta do jeito que você quer. Aleluia. Você está lutando pela vida dos seus filhos. Abutre algum vai tocar no corpo e na vida dele. Ei, a notícia que você está lutando pela tua família já está chegando na casa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, e Ele já está mandando te chamar. Aleluia. E essa mulher agora, quando ela vê a situação, falou: eu tenho que ir até o homem de Deus. Você vê que ela tem um problema e ela não vai em outro lugar a não ser onde estava o homem de Deus. Ela busca o lugar certo. Tem muitas pessoas que estão tendo problemas impossíveis, mas está batendo em portas erradas. Mas hoje você está no lugar certo. Ela vai até o homem de Deus. Eliseu representava o Senhor naqueles dias. E quando ela chega diante de Eliseu, interessante está aqui, o versículo 1. Quando ela chega diante de Eliseu, diz que ela chegou
De que forma? Ela fez o quê? Clamou. Ela vai ao encontro do profeta, ela vai ao encontro do homem de Deus, e a primeira coisa que ela faz é clamar. Existem pessoas que vêm numa campanha como esta, tem necessidades, tem situações impossíveis para ela, mas ela fica indiferente. A primeira coisa que ela faz é clamar. Clamar não é ficar assim. Não, Jesus está aqui. Jesus está presente, irmão. Ela vai ao homem de Deus, ela faz o quê? Você veio aqui por causa de quem? Veio por causa de quem? Quem vai resolver o teu problema? Quem pode te ouvir? Quem pode te socorrer? Qual é a tua reação diante dele? Qual é a tua reação diante dele? Quem está disposto a clamar por ele aqui hoje? É por isso que crente pentecostal é barulhento, irmão. Quando ele quer Jesus, ele quebra tudo, ele grita bem alto, ele chama a atenção de Jesus, ele faz igual Bartimeu, e enquanto Jesus não olha para ele, ele não para. Quem está disposto a clamar bem em alta voz? Quem está? Com melhor glória, com melhor aleluia. Apresenta a ele o que você precisa. Clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Ela clama e ela chega diante de Eliseu em primeiro lugar, honrando o marido. Diz: olha, meu marido, teu servo. Significa dizer que aquele homem viveu uma vida para servir a obra de Deus. Ele era servo de Deus. Ele morreu, e tu sabes que ele temia a Deus. Ela disse: meu marido era crente, meu marido era servo, ele não deixou dinheiro, mas ele deixou a melhor coisa que um homem pode deixar para sua família: vida com Deus. Ele temia Deus, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bem-aventurado é o homem que teme a Deus, feliz será e te irá bem. Há uma promessa de bênção para a família de um homem que teme a Deus. Quantos aqui temem a Ele? Então você tem direito de ser abençoado. Você tem direito de ser abençoado. Entenda bem. A vitória aí, entrar dentro daquela casa, não era pela vida da esposa, mas é pela vida do marido. Ele morre, mas ele ainda tem crédito com Deus. Aleluia. Quem está deixando reserva lá no céu? Quem está? Sabe o que Deus está dizendo para você, meu querido e minha querida? Que existem coisas que vão acontecer na tua descendência por causa da semente de temor e fidelidade que você tem dado a Deus. Sua descendência chegará em níveis que você não pode chegar por causa da tua fidelidade a Deus. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Aleluia. Ela reivindica o direito da bênção dentro da casa, porque o seu marido tinha deixado uma semente de temor a Deus. Você vê que ele não deixa dinheiro, mas deixa uma referência de fidelidade. Tem famílias que o marido deixa dinheiro, mas não deixa exemplo.
deixa fortuna, mas não deixa caráter. Quando se lembra dele, você lembra de adultério, você lembra de roubo, prostituição, bebida. Mas essa mulher, quando fala do marido, duas coisas: ele era servo e era temente. Como você vai ser lembrado? Como seu nome vai ser lembrado? Existem pessoas que morrem, as pessoas dizem, não valia nada. Existem pessoas que morrem, picareta. Aquilo era um safado, aquilo era um adúltero. Mas existem pessoas que partem, e as pessoas dizem, era um homem de Deus. Vai fazer muita falta, vai deixar uma lacuna muito grande. O que lembram quando fala o teu nome? Que referência está relacionada à sua pessoa? A mulher, testemunho da esposa. Ele era servo e temia a Deus. Sua esposa pode testemunhar de você? Seu marido pode testemunhar de você? Seus filhos podem testemunhar de você? Ai. Chora maraca, chora mandorécia. Você vê que a mulher de Jó deu testemunho dele. Ela deu. Antes de falar para ele amaldiçoar a Deus, ela falou, você ainda retém a sua fidelidade? Ela declarou que ele era o quê? Fiel. Mesmo perdendo tudo, fiel. Aleluia. Qual testemunho a tua família tem de você? Qual testemunho a tua casa tem de você, querido? Eu glorifico a Deus que cada vez que meus filhos às vezes passam mal, pai, vem cá, ora por mim, pai, para Jesus me curar. Minha esposa às vezes me acorda de madrugada, amor, ora por mim aqui, ora por mim. O dia que a minha família não acreditar na minha oração, eu tenho que me consertar. Aleluia, segure a mão dessa pessoa que está do teu lado e diga para ele, a tua casa precisa te conhecer como alguém de Deus. Você pode dar um minuto de adoração? Pode. Quem tem glória oferece glória, quem tem aleluia oferece aleluia. Quem sentir desejo de adorar em outras línguas, adore em outras línguas. E quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, enquanto você adora, recebe a presença do Espírito de Deus. Deus quer agir na tua casa. Aleluia. Glória a Jesus. E ela declara para o homem de Deus, olha, ele temia Deus, ele era servo, e agora os credores querem levar os meus 2 filhos para serem servos. Em outras palavras, ela estava dizendo, eu não aceito. A memória do meu marido não merece isso. Ele era servo, ele era temente a Deus. Eu não aceito ninguém pegar meus filhos, homem de Deus. Ele olha para ela e diz, o que eu posso fazer por você? O que te hei eu de fazer? O que eu posso fazer por você? Aí daqui a pouco ele vira para ela, me declara o que você tem em casa. Para ele agir, ela tinha que apresentar alguma coisa. Diga comigo, para Deus fazer um milagre, eu tenho que ter alguma coisa para apresentar. Eu tenho que ter algo dentro de casa. O milagre que você precisa está dentro da tua casa. Não está longe, está lá dentro. Ela
ela de primeira instância, eu não tenho nada. Aí ela, calma lá, lembrei. Eu tenho um pouquinho de azeite. Um pouquinho só de azeite. Mas para Deus é o suficiente. Ele não exige o que você não tem. Pastor, eu só tenho um pouquinho de fé. É com essa aí que Ele quer trabalhar. Eu estou com pouquinha força. Ele não está pedindo força que você não tem. Ele está querendo essa que você tem para apresentar para Ele. O problema é que a gente quer oferecer o que nós não temos. Você tem que oferecer o que você tem. Eu estou um pouquinho fraco, então oferece um pouquinho. Pouquinho é o suficiente. Porque o pequeno se torna muito na mão daquele que pode todas as coisas. Ela só tinha azeite e era suficiente para o que Deus queria fazer dentro da casa dela. E aqui vem a pergunta de Deus para nós. Você quer que Deus faça um milagre? Declara para Ele o que você tem em casa. O que você tem dentro da sua casa? Algumas casas têm contenda. Alguns lares, palavrão. Alguns lares, pornografia. Esses dias expulsei demônio de uma mulher crente. O diabo só saiu depois que ela confessou. O que tinha? Inveja, contenda, raiz de amargura, ressentimento. E tem muita gente querendo que Deus faça um milagre em casa, mas não tem azeite. Tem contenda, discórdia, ódio, rancor, ressentimento, inveja, intriga, impureza. Você quer que Deus opere um milagre na sua casa? Declara para Ele o que você tem lá. Porque o que você tem dentro de casa é o que vai determinar o milagre que você precisa. Algumas casas na Bíblia tinham alguma coisa. Deus operou. Lá em Sarepta tinha uma mulher que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Foi suficiente. Tem farinha e azeite na sua casa? Farinha fala da palavra, azeite fala do Espírito Santo. O que tem dentro da sua casa? Declara para Deus hoje, o que tem lá dentro? Aleluia. Na casa dessa mulher tinha um pouquinho de azeite. Tem azeite ainda, irmão? Tem reserva de azeite aí ainda? Tem? Aleluia. Cadê o azeite? Está aí ainda? O Espírito Santo ainda está dentro dessa casa? Foi cantado aqui hoje, Espírito Santo está aí na sua casa. Declara para Deus o que você tem em casa. Israel um dia perdeu uma batalha e Josué ficou, meu Deus, o que houve? A gente venceu Jericó. Muito mais difícil. E a cidade de Ai ou Aí, um povinho pequeno nos derrotou, nos envergonhou, e ele rasga a veste, fala, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus falou, se coloca em pé, rapaz. Transgrediram o meu mandamento, pegaram do anátema. Falou, o que, Senhor? Fizeram isso? Fizeram. O Senhor proibiu que não pegasse nada de Jericó. Nada, não podia pegar nada. Era para ser consagrado para Deus o que tinha em Jericó. E tudo que era consagrado para Deus era para Deus. Era a primeira cidade conquistada. E tudo que é primeiro tem que ser para quem? Deus é o Deus das primícias. Aleluia. Aleluia. Mas alguém cresceu o olho naquilo que é de Deus. E Deus não divide nada dele com ninguém. A glória que é dele e acabou. Mas temos um cidadão que pegou lá uma cunha de ouro, uma capa da Babilônia, e colocou dentro da sua casa. O que você tem em casa? Ninguém está vendo, mas a cunha está lá.
traz maldição para a casa dele, e não só para a casa dele, mas para todo o povo de Deus. Pensa bem nisso. O problema dentro de uma casa é o problema de toda a igreja. Quando você está sofrendo, toda a igreja sofre. Quando você está no pecado, toda a igreja é atingida. Israel parou 15 dias a marcha por causa do pecado de Miriam. E Josué lança a sorte e chama a tribo e apresenta o Acã. Ele diz: meu filho, declara-me, o que você tem em casa? Eu tenho uma cunha de ouro que eu vi e uma capa da Babilônia. Josué, por que você fez isso? Você trouxe maldição para o povo de Deus, e por causa da tua atitude, você e a sua casa vai morrer. Pereceu todo mundo. O que você tem dentro de casa determinará a bênção ou a maldição da sua família. O que você tem em casa? Declara hoje para Deus. Eu não vim aqui para fazer você pular, eu só vim aqui para você pensar e declarar para Deus o que está tendo dentro da tua casa. Eu lembro de um outro texto. Olha só, coisa que a gente lembra. Na casa da viúva tinha azeite. Lá em Sarepta, farinha e azeite. Na casa de Acã, cunha de ouro, capa da Babilônia. Agora olha comigo aqui no capítulo 13 de 1 Crônicas. Versículo 13. Crônicas 13, 13. Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de quem? Ele fez retirar onde? A casa de o Geteu. E assim ficou a arca de Deus com quem? Quantos meses? Aonde? E o que aconteceu? Aleluia. A arca trouxe ruptura. Uzá morreu, porque agiu de uma maneira que não podia diante da arca do Senhor. Um culto que era uma festa se torna tristeza. E Davi não tem coragem de levar a arca para a casa dele. E ninguém quer a arca do Senhor. E o que a arca representava? A presença de Deus. O que tinha na arca? Vara de Arão florescida, bênção no ministério, ministério aprovado. Tinha maná, representava Jesus, o pão da vida. Que maná, a palavra maná significa o que é isto? Esse é o sentido original da palavra maná. O que é isso? Precisou de passar muitos anos para vir a resposta. Israel perguntou: o que é isso? Aí Jesus na ceia disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Aleluia! Glória a Jesus! Tinha a vara florescida, tinha maná, tinha os mandamentos, a lei de Deus, a vontade de Deus. Tinha o propiciatório que representava o trono do Senhor. Quando alguém diz: quem vai ficar com a arca? Ninguém quer. Ninguém conhecia Obed-edom. Obed-edom, olha, ninguém quer a arca, não? Pode deixar aqui em casa. Na minha casa tem um lugar para a arca. Na minha casa tem um canto reservado para a arca de Deus ficar. Eu não sou ninguém, mas na minha casa pode ficar a arca de Deus. O que você tem em casa? Ele coloca a presença de Deus dentro do lar. Tem a vara de Arão, tem o maná, tem o mandamento, tem o trono de Deus representado pelo propiciatório. E não precisou de muito tempo, apenas 3 meses, para a vida dele mudar.
desde que a arca entrou na casa dele, diz a palavra que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Tem a arca na sua casa? A presença de Deus está aí? Quantos querem manter a arca dentro da sua casa? Quem crê que tudo vai mudar depois que a presença chegar lá? Antes da arca, sofrimento; depois da arca, solução; antes da arca, isolamento; depois da arca, evidência; antes da arca, tribulação; depois da arca, Deus abençoa a casa, Deus abençoa a família, Deus abençoa a sua propriedade. Ele não tinha colheita, passou a ter colheita; ele não tinha semente, passou a ter semente. Em 3 meses, Deus mudou a história dele, depois que a arca entrou dentro da casa. O que você tem dentro de casa? Onde a presença está, a tristeza vai embora. Onde a presença está, a enfermidade bate em retirada. Onde a presença de Deus está, o casamento é restaurado. Onde a presença de Deus está, os filhos são libertos. Onde a presença de Deus está, tem batismo com o Espírito Santo, tem renovo, tem adoração, tem glorificação. Há bênçãos espirituais, a bênção familiar, a bênção na saúde física em todos os níveis, da frente à direita, à esquerda, à retaguarda, embaixo, em cima, de todos os lados. Há um milagre de Deus pela presença do Senhor dentro de casa. Declare-me, o que você tem dentro de casa? Na casa de Obed-edom tinha a arca. Na casa de Zaqueu, salvação. Hoje veio salvação a esta casa. E eu quero terminar, porque já é 9 horas, eu não gosto de passar do horário. 1 Coríntios 16. Declara-me, o que você tem em casa? Quem tem azeite, dá um glória. Quem tem farinha, dá um glória. Quem tem cunha, quem tem a arca, quem tem salvação. Na casa de Simão tinha uma mulher com um nardo puro e perfumou o corpo de Jesus. Aleluia. Agora 1 Coríntios 16, versículo 19. O que você tem em casa? Olha a saudação de Paulo. Por isso que a gente tem que prestar atenção nos detalhes das Escrituras. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdo-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila. Com o quê? Com o quê? O que tinha nessa casa? Declara, o que você tem em casa? Tem uma igreja na sua casa? O Senhor é cultuado lá dentro dessa igreja? Tem culto doméstico? Tem leitura da palavra? Tem oração com a família? Tem louvores? O que tem dentro da tua casa? Tem a igreja. A igreja não é aqui só. A igreja, ela começa lá dentro da nossa casa. Aleluia. Se coloca de pé. O milagre que você precisa está dentro da sua casa. Ou da sua casa se torna uma igreja, as contendas cessam, os problemas são solucionados, a família se une, a restauração de diálogo. Muita casa só está tendo Facebook, muita casa só está tendo WhatsApp, televisão. As famílias não sentam mais na mesa para conversar, para dialogar. Não há mais olho no olho. As crianças já não vê mais os pais glorificando a Deus dentro de casa. Se o teu filho nunca viu você dando um glória a Deus em casa, como que ele vai ser uma pessoa que vai glorificar o Senhor? A igreja que está em tua casa
Alguém pode saudar os outros através da igreja que está na sua casa? Aleluia. Diga para umas 4 pessoas: lá em casa tem uma igreja. Aleluia. Pode ir lá que você vai cultuar conosco. Aleluia. Se lá tem igreja, quando você se reunir em casa, vai ter salmo, vai ter cântico espiritual, vai ter doutrina, vai ter adoração, vai ter ensino, vai ter o fluir do Espírito Santo, vai ter liberdade, porque aonde a igreja do Senhor está, está o Espírito Santo, e aonde está o Espírito Santo do Senhor, há liberdade. O que tem lá? Declara hoje para Deus. Se você quer declarar diante do altar, vem aqui à frente agora. Nós vamos orar com vocês. Declara aqui diante do altar do Senhor, apresentando a sua casa a Deus e clamando a Deus o milagre que você quer receber. Aquela mulher foi a Jesus, e você está disposto a vir diante do altar hoje? Nós, os pastores, vamos impor as mãos sobre você, vamos orar com você. Hoje você vai pegar a vasilha emprestada com seu irmão. Esse azeite vai multiplicar. A mulher viu o azeite multiplicando. O azeite não acabou, parou. A solução estava lá dentro. E a solução está dentro da tua casa. É através do que você tem para apresentar a Deus que o milagre vai acontecer na sua vida.